O tema de hoje é: qual a religião verdadeira? Você sabe qual é? Qual é? Qual a religião verdadeira? O que mais tem é religião por aí. Sim ou não? São muitas religiões. Qual a religião verdadeira? Eu queria que todos que estão aqui no templo, os servos, o povo, você de casa, colocasse muita atenção, porque nessa manhã você vai entender qual religião é a verdadeira, tá ok? Para aqueles que não sabem, religião vem de religai, né? Religare. A intenção é religar o homem a Deus. Não é sobre placa de igreja, não é sobre nome de instituição, não é sobre CNPJ, mas é sobre o que eu posso fazer de sorte que eu realmente venha me conectar com Deus, tá? De maneira que eu agrade e de sorte que Ele tenha prazer em caminhar comigo, em que eu tenha uma conexão direta com Deus e possa receber a sua direção verdadeiramente. É sobre isso. E qual é a religião verdadeira? E nós vamos aprender isso nessa manhã. Tiago, capítulo 1. Eu quero ler com você a partir do versículo 25. Coloca aqui no telão, vai aparecer para você em casa aí também. Primeiro, vamos lá. Vamos ler juntos? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela o que? Persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quem quer ser bem-sucedido naquilo que fizer? Diga eu. Eu também quero. Então a Bíblia já começa dizendo aqui, olha para mim aqui agora, igreja. A Bíblia está dizendo o seguinte: se nós não formos ouvintes negligentes, mas operoso praticante, aquilo que nós fizermos, nós vamos ser bem-sucedidos. O que quer dizer isso, ouvinte, operoso, praticante? Ou seja, aquilo que eu aprendo na casa de Deus, eu procuro praticar. Amém? Então não é sobre ouvir e simplesmente entender. Poxa, eu entendi, que bacana, hein? Vou até ensinar para os outros. Amém, que você até passe adiante. No entanto, que você pratique na sua vida. Porque aquele que pratica a palavra, esse vai ser honrado. E se eu e você queremos ser bem-sucedidos naquilo que fizermos, então esse é o caminho. Qual é o caminho? A obediência. O caminho é a obediência. O caminho é a obediência. Amados, olha para mim aqui rapidinho. Até no nosso encontro de homens, que eu até achava que alguns outros homens estariam aqui conosco também, mas certamente não devem ter podido estar na quinta-feira. Eu falei um pouco sobre isso com eles aqui. Isso de tantas coisas que nós falamos, né? Para homens, mas algumas coisas que servem para todos. O caminho para a cura, num todo, é a obediência. O caminho para a cura é a obediência. Por quê? Você se lembra de 10 leprosos que foram ter com Jesus, pedindo para que Jesus os curasse? Quem já ouviu falar sobre isso? 10 leprosos. Jesus só fala assim com eles: ó, vão e se apresentem ao sacerdote. Só isso. Jesus não falou, sejam curados. Não, ele só falou, vão. Jesus falou, vão e se apresentem ao sacerdote. E eles foram. E a Bíblia diz que no caminho eles foram curados. Só porque, o que eles fizeram? Não, eu queria ouvir toda a igreja falar, só porque eles obedeceram, pronto, simples assim. Não houve oração, não teve nada disso. Eles só decidiram o quê? Obedecer. No que eles obedeceram, no caminho eles foram curados, pronto, acabou. Não está escrito que eles falaram com o sacerdote. Eu não vou entrar no mérito aqui de que somente um voltou para agradecer, não, mas só quero que você entenda, o caminho para a cura, você quer curar a sua vida, não todo, decida obedecer. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Você quer ser bem-aventurado naquilo que realizar, decida obedecer. Decida praticar aquilo que você ouve aqui. Continuando, verso, qual é agora? 26. Olha só agora. Agora a gente começa a falar aqui sobre
questão da religião. Qual é o tema de hoje? Qual é a religião verdadeira? A gente vai saber qual que é a religião verdadeira mesmo. Se alguém supõe ser religioso, ixi, olha o que dizer agora. Deixando de quê? Refrear a língua. Antes, o que ele está fazendo? Enganando o próprio coração, sua religião é vã. Ixi, olha só. Só entre a gente aqui. Não, falar até baixo para não. A Bíblia está dizendo que se a pessoa for fofoqueira e ela diz que é religiosa, esquece, meu irmão, é nada. Você está entendendo? A sua religião é vã. Ou seja, se a pessoa é linguaruda. Quem conhece alguém linguarudo aqui? Então, olha aí. Se a pessoa é linguaruda, fala pelos... Como é que os outros falam aí? Por que pelo cotovelo? Sei lá, mas fala pelos cotovelos, né? Fala na hora que não é para falar. Fala quando ninguém perguntou nada. Fala quando ninguém perguntou nada. Olha para mim aqui, aprende isso, leva para a sua vida em nome de Jesus. Eu já atendi pessoas que disseram assim, poxa, dei um conselho maravilhoso para a pessoa nem deu a mínima. Eu só fiz uma pergunta para ela. Ela pediu. Ela pediu o seu conselho. Ela não pediu. Ah, não, mas... Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Quando pessoas vêm falar comigo aqui na igreja, bispo, estou fazendo isso e tal, não sei o que, Deus confirmou no meu coração, o senhor pode abençoar? Amém, abençoou. Acabou, não me meto, meu irmão. Não me meto. Ainda quando eu perceba que aquilo vai dar ruim, como já teve um monte de casos já, ainda que eu perceba que vai dar ruim, mas não me meto. Não, mas é obrigação do senhor. Não, não é não. Eu tenho que respeitar a pessoa. Ela não pediu a minha opinião. Ela não pediu o meu conselho. Ela não perguntou o que eu acho. Ela não perguntou qual é a orientação que eu tenho para dar. Se perguntar, é diferente. Alguns vêm pedir uma orientação. Alguns só vêm comunicar o que já decidiram fazer. Então, amém. Pronto, acabou. Não me meto, meu irmão. Na sexta-feira, agora, eu estive num encontro de pastores, um café de pastores, à mesa com diversos pastores, um encontro interdenominacional, pastores de diversas denominações. Conversamos e tal, enfim. Eu digo uma coisa para você, eu só falo na hora certa, meu irmão. Ontem a mesma coisa. Ontem eu estive com diversos pastores também, fui num encontro de homens ontem e de pastores. Estive numa mesa com diversos pastores. Um falava daqui, outro dali e tal. E eu ouvindo. Amém. Absorvendo. Na hora que eu percebi que eu tinha que falar, eu falei. E foi bênção em nome de Jesus. Pronto. Tem que saber a hora de falar. Então tem gente que o problema não é ela falar. É ela falar na hora errada. Ou ela falar uma coisa que não tem nada a ver. Você já conheceu aquelas pessoas meio sem noção? O pessoal está falando um assunto, de repente ela fala uma coisa que não tem nada a ver. Nada a ver. Que o pessoal olha assim e fala... Tem noção essa pessoa não, pô. Nada a ver do que está falando aqui. A Bíblia está dizendo, pessoal, que nós devemos refrear o quê? A língua. Tem hora certa de falar, tem hora certa de calar. Amém? Nem sempre o silêncio significa omissão, mas sabedoria em muitos momentos. Amém, igreja? Em alguns momentos o silêncio é sabedoria. Acabou. Eu falava com uma pessoa um dia desse. Existem momentos na nossa vida, você já ouviu falar isso, que é melhor você ter paz do que você querer ter razão. Ou não? Tem gente que quer sempre ter razão, pô. Quer sempre ter razão. Quem é casado aqui, dá um glória a Deus aí. Quem pretende casar, dá um glória a Deus aí também. Meu Jesus amado. Não quer não. De repente fala, bicho, tenho visto uns aí que melhor ficar assim mesmo. Irmão, vou dar um conselho aqui. Posso dar um conselho para os maridos, sim ou não?
Deixa sua esposa ter razão, meu irmão. Ixi, meio caminho andado para tudo dar certo. Acabou. Deixa ela ter razão, pronto. E você vai ver que em alguns momentos, ela mesmo depois vai dizer assim, pô, me desculpa, eu sei que tinha razão, mas mesmo sem você ter falado nada. Mas vamos lá. A Bíblia está dizendo, vou ler de novo, se alguém supõe ser religioso, ou seja, quando ele fala se alguém supõe ser religioso, se alguém supõe ter vida com Deus, ok? Entende isso? Se alguém supõe ter vida com Deus, deixando de refrear a língua antes, está enganando o próprio coração. E a sua religião é vã. Essa conexão que você diz ter com Deus é vã. Se não refreia a língua. Vive falando palavras torpes, é palavrão para cá, palavrão para lá, é coisa que não tem nada a ver, falando dos outros, enfim. Quem está compreendendo em nome de Jesus, igreja? É importante a gente refrear a nossa língua. E ver o que sai da nossa boca também, em nome de Jesus. Amém? Ó, depois você pode dar uma olhada, depois você lê. Tiago, capítulo 3 mesmo, depois você lê o capítulo todo, e você vai chegar a uma seguinte conclusão, que a Bíblia vai dizer que aquele que consegue controlar a sua língua, controla a sua vida, sabia? Quem consegue controlar a língua, controla a vida. Você quer ter o controle da sua vida? Comece controlando a sua língua. Vamos lá, você completa a frase. Você quer ter o controle da sua vida? Comece controlando a sua língua. Controla a sua língua. Versículo 27, veja aí comigo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa. Vamos ver? Qual que é a religião verdadeira? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pronto. Está aqui, a verdadeira religião é essa. Por que ele está falando de visitar os órfãos e as viúvas? Primeiro, está falando do órfão referindo-se à criança. Perdeu os pais? Não tem. Quem acolha, então alguém acolhe, ajuda. Amém, igreja? Não aquele, que tornou-se órfão, já é grande, tem condição de trabalhar. Isso é outra coisa. Só você ler a Bíblia que você entende a respeito disso. Então, os órfãos e as viúvas. Sabe que tipo de viúva? Depois, se você tiver curiosidade, igreja, se você tiver curiosidade, você dá uma lida depois, em 1 Timóteo, só anota aí para você não esquecer, 1 Timóteo 5, versículo 3 em diante. Aí você vai ver lá o tipo de viúva que era para ajudar. Viúva da bagunça, não era para ajudar, não. Viúva ociosa, que podia trabalhar, mas não queria, mas queria ficar encostado na igreja, não era para ajudar, não. Viúva linguaruda, que ficava falando mal dos outros e arrumando contendas, a Bíblia diz que não era para ajudar, não. Viúva fofoqueira, bicho, está escrito, leia depois você vai ver. Essas viúvas não era para ajudar, não. Se você ler lá, você vai ver que era viúva a partir de 60 anos de idade, que era para ajudar. Amém? Está lá tudo escrito, que eu estou falando para você. E diz mais, se alguém tivesse uma viúva sem suporte nenhum, o marido não deixou nada para ela, realmente estava precisando de ajuda, que os familiares a ajudassem, a fim de que não sobrecarregasse a igreja. Tudo isso que eu estou falando para você está escrito na Bíblia. Lá em 1 Timóteo 5, verso 3 em diante. Depois dá uma olhada. Então, a Bíblia é um livro fantástico, pessoal. Porque tem tudo ali escrito. O que é para fazer, o que não é. Para ajudar a viúva, todas as viúvas? Não. Tem viúva que não precisa. O apóstolo estava querendo dizer, tem viúva que não precisa. Tem viúva que quer se encostar na igreja, também não ajuda não. Tem viúva que quer ficar aí, dando hora de piriguete, não ajuda também não. Sério, não ajuda também não. É sério, pessoal. Ajudas que são verdadeiramente viúvas e que estão precisando de ajuda.
Amém, igreja? Estão precisando de ajuda. Ajuda essas pessoas. Ei, amados, olha para mim aqui. A religião verdadeira visa ajudar o próximo. Quando fala religião verdadeira, ou seja, a pessoa que realmente está alinhada ao que Deus quer, a pessoa que realmente está em conexão com Deus, é a pessoa que tem dentro dela o sentimento que Deus tem. O de amar. Amar ao próximo. Servir. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, bem rapidinho, em nome de Jesus, igreja. Por favor, coloque muita atenção nisso. Jesus falou assim: se alguém me servir, o Pai honrará. Vamos lá, diga comigo, se alguém me servir, o Pai honrará. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, me responde de todo o coração. Jesus precisa do nosso serviço? Honestamente, precisa? Ele não precisa. Jesus tem todo o poder. Jesus é Deus. Amém? Está em todos os lugares, simultaneamente. Jesus não precisa do nosso serviço. O que é servir a Deus, então? É servir o próximo. A Bíblia diz, se alguém diz que ama o Senhor, mas não ama o próximo, está enganando a si mesmo. E diz mais, 1 João vai dizer, se diz que ama a Deus, que não vê, se diz que, se não ama o próximo que vê, como é que vai dizer que ama a Deus que nunca viu? Nunca viu. Quem já viu Deus aqui alguma vez? Já viu? Se já viu, tu me fala como é que ele é, porque eu tenho boa vontade de ver. Não viu. Então a Bíblia diz, como é que diz que ama a Deus, que nunca viu, mas odeia o próximo? Como que eu mostro que eu sirvo a Deus, quando eu sirvo ao próximo? Amados, por favor, coloque atenção nisso em nome de Jesus. Evangelho verdadeiro não é sobre conquistas que eu tenho pela minha fé, mas é eu ser transformado para transformar. Amém? É eu conquistar para eu poder compartilhar. É eu poder passar adiante aquilo que de graça eu tenho recebido do Senhor. Amém? A nossa igreja, talvez você não saiba, a igreja Transformando Vidas já há muito tempo. Todos os meses nós temos dezenas de pessoas que nós oferecemos a ela pelo menos uma cesta básica, pelo menos. Porque fome você não vai passar aqui na igreja. Amém, igreja? Não vai. Eu não aceito isso. E outras ajudas mais que nós já demos a pessoas aqui, que eu não vou ficar mencionando para não, enfim, para não parecer que a gente está querendo contar vantagem. Absolutamente. Coisas que nós já pagamos. Mas pelo menos uma cesta básica todo mês. E a nossa maior alegria, sabe qual é? É quando a pessoa chega na secretaria ali e fala assim: pode tirar o meu nome que não precisa mais não, porque Deus já abriu a porta para mim. Amém, igreja? Isso é legal, não precisa mais não. Pode tirar. Então, a gente tem o maior prazer de ajudar, não tem problema. Porque a igreja é para isso, para ajudar. Eu não falo que a gente é uma família, sim ou não? Uma família para pertencer. A gente fala, igreja Transformando Vidas, não é um lugar para você frequentar, uma família para pertencer. Então, aí você está passando fome, eu digo que você é da minha família, eu vou deixar você passar fome. Está repreendido isso, pô, tem que te ajudar, ué. E vou ajudar. Não, eu ia falar um negócio que não vou nem falar. Falo mesmo? Eu vou falar. Eu vou falar de outra forma. Eu acho bacana a igreja ajudar pessoas lá fora. O pastor André falou aqui da ação social. Você vê que, bem dizer, todo mês nós temos alguma ação social. Ou ajudando, né, criança com câncer, morador de rua. Essa agora é num lar de idosos. A gente sempre procura fazer alguma ação social visando ajudar alguma instituição séria, né, de caridade. A gente procura fazer. Ou, como falei, moradores de rua, levando a palavra de Deus, o amor e o alimento também. Certo? Porque oração não passa fome. Você conhece alguma oração que você faz e a fome acaba? Não. É ou não é verdade? Então, eu sou a favor disso, muito legal. Só que eu sempre vi muitas igrejas que fazem isso e fazem muito. Mas se alguém dentro da igreja dela estiver precisando, a igreja não ajuda. A igreja diz assim, você tem que usar a sua fé. Ué, não está ajudando o cara lá de fora, por que eu não vou ajudar quem está dentro?
Isso é uma coisa que Deus falou forte no meu coração há um tempo atrás. Você tem que ajudar quem está dentro também. Amém, igreja? Por quê? Sabe por quê? Acha aí para mim, Gálatas 6:10. Acha aí, Ritinha, por favor. Gálatas 6:10. Consegue encontrar? Ali, ó. Leiam comigo, igreja. Vamos lá. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a quem? A todos. Façam bem a quem? Todos. Mas, principalmente aos da família da fé. Digam graças a Deus. Então, um dia Deus falou ao meu coração isso. Falou, pô, vocês ajudam, pessoas estão lá fora, e tem pessoas dentro da igreja, da família da fé, que está precisando de ajuda. Então a gente está aqui para ajudar. Se você estiver precisando, pessoal, mesmo, é sincero, isso, pode ir na secretaria da igreja, você não precisa de falar comigo. Pode ir direto na secretaria da igreja, externar a sua situação, pode precisando mesmo, passando necessidade, aperto, tal, ou paga conta, ou compra comida. Então, a comida pelo menos você vai ter. Em nome de Jesus, para você poder honrar seu compromisso. E essa situação vai mudar. Diga, vai mudar em nome de Jesus. Situação de aperto passa. Eu aproveito até para dizer o seguinte. Mês que vem aí tem o Natal. Sim ou não? Se você de repente estiver passando por uma situação difícil na sua vida, e você não tem condição de ter uma ceia de Natal nem simples, eu quero que você tenha. Você pode procurar na secretaria da igreja e falar, porque nós vamos comprar uma ceia de Natal para você, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos preparar uma ceia de Natal para você. Pode ser simples, mas você vai ter. De repente tem o esposo, tem a esposa, tem filhos. A gente quer o bem de vocês. Amém, igreja? Se eu vou ter, por que você não vai ter? Amém, igreja? Então eu não aceito isso. Pô, se eu posso comer todo dia, eu vou aceitar que você fique passando fome? Se eu vou ter uma ceia de Natal, normalmente a minha esposa, nossa ceia é simples e é mesmo. Eu não vou querer que você tenha. Eu quero que você tenha. Em nome de Jesus. Então o que a Bíblia está dizendo, qual é a religião verdadeira? É essa que a Bíblia está colocando aqui. É você ajudar quem? O próximo, em nome de Jesus. Socorrer o aflito, o desesperado. Não apenas os que estão lá fora, mas os que estão dentro. Essa questão da cesta, da ceia de Natal, que eu estou falando para você que está aqui na igreja, amém, igreja? Não é para você que, bicho, lá na rua, lá de cá, tem um monte de gente precisando, uns familiares. Não, aí também, meu irmão, todo mundo fazer isso, como é que vai ser? Sim ou não? A igreja não vai fazer outra coisa, né? Mas quem compreende o que eu estou falando? Quem concorda com isso? Dá uma glória a Deus aí. Pode dar um aplauso para Jesus, então. Louvado seja Deus. É isso, que a gente não está aqui, pessoal. A gente está aqui, enfim, para enganar você. A gente está aqui para te ajudar. Se nós fizemos no ano passado aqui um dia da saúde, para quem vem na igreja e quem quisesse trazer alguém de fora também. Tivemos médicas aqui, uma delas está aqui, a outra virá logo mais à noite, que nos ajudaram aqui a dar atendimento, dentistas ajudando aqui, psicólogos atendendo aqui as pessoas, e outros trabalhos, mais serviços que nós fizemos aqui, tudo gratuito, e aqueles que atenderam fizeram voluntariamente, por amor, para ajudar as pessoas, porque esse é o Evangelho, a gente poder ajudar. É o que Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. Amém, igreja? Poxa, eu recebi o amor de Deus de graça. Porque na igreja eu vou compartilhar também. Ajudando alguém, dando uma orientação, uma direção. Ajudando da forma que a pessoa precisa, em nome de Jesus. Agora, não apenas isso. Não é só isso que ele falou. Nós vimos aí, no versículo 27, põe de novo aqui, do Tiago, do capítulo 1, verso 27. Vamos ver novamente? O que ele diz? A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e mais o que agora? E a si mesmo guardar-se o que? Incontaminado do mundo.
O que é guardar-se incontaminado do mundo? Não andar de acordo com os prazeres e pecados do mundo. Se manter incontaminado, se santificar. O que a palavra santo quer dizer? Senão separado para Deus. Ou seja, eu vou procurar separar a minha vida das coisas erradas para fazer a vontade de quem? De Deus. Por isso procure ver sempre. A gente já falou sobre isso. Numa live eu falei sobre os ambientes, que a gente tem que tomar cuidado, porque pessoas acabam influenciando outras. Ambientes semeiam ideias, moldam a mente e os comportamentos das pessoas também. Você está entendendo, igreja? Então cuidado, a Bíblia está dizendo que a verdadeira religião é estender a mão ao próximo realmente, mas também você não se contaminar com o mundo. Por quê? Veja aí no livro de Tiago mesmo, capítulo 4, verso 4. Coloca aqui, Tiago 4, 4. Está aqui? O que está escrito ali, igreja? Infiéis. Leiam comigo, vamos lá. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é o quê? Inimiga de Deus? Aquele, pois, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu pai, se tem uma pessoa que eu não quero ser inimigo, é de quem? É de Deus. Amém? Se tem uma pessoa que eu não quero como meu inimigo, é Deus. Por favor. Muito pelo contrário. Eu quero ser amigo de Deus. Ao homem que foi considerado amigo de Deus, Deus deu uma direção para que ele conseguisse se santificar. Deus falou assim para Abraão. Abraão não foi chamado amigo de Deus? Sim ou não? Anda na minha presença e ser perfeito. Repete isso. Isso. Você anda na minha presença que você vai conseguir ser perfeito. Ei, não tem como você não se contaminar com o mundo se estiver longe da presença de Deus. Compreende isso, igreja? Você só vai conseguir não se contaminar com o mundo ou se manter puro, santo, ou seja, separado para Deus, se você andar com Deus, se você caminhar com Deus, se você tiver vida com Deus. Caso contrário, você não vai conseguir. Não vai. Por quê? Porque a sua carne vai pedir o prazer desse mundo. A sua carne vai pedir os prazeres do mundo. Aí você vai ceder e naturalmente vai desagradar a Deus. Aí você vai ser amigo do mundo e tornar-se-á inimigo de Deus. De que adianta? Não, mas estou ajudando todo mundo. Você vê que ele fala as duas coisas. Eu tenho que estar ajudando a todos? Sim. Vamos fazer a nossa parte? Vamos fazer. Glória a Deus. Mas não basta isso. Por que não basta isso? Porque tem um monte de gente que faz isso. Aliás, tem um monte de gente que faz isso por causa de peso de consciência. Sabia disso? Por peso na consciência. Ela ajuda instituições e tal, com o dinheiro dela, porque ela vive no erro. Então ela faz só para ver se consegue tirar o peso da consciência dela. Quem está compreendendo? E não é por isso que a gente tem que fazer, a gente faz porque nós amamos, porque temos Deus. Amém? Mas não é só isso, é se manter incontaminado do mundo. Eu não posso me contaminar com as coisas do mundo, com as más conversações que corrompem os bons costumes. Então cuidado com as conversas. A Bíblia vai dizer, as más conversações corrompem os bons costumes. Quem quer ser amigo de Deus aqui, diga eu. Se você quer ser amigo de Deus, meu amado, se separe das coisas erradas do mundo. É isso. Ah, bicho, não tem força porque tem meditado pouco na palavra de Deus. O salmista disse assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A ciência aponta que estudos comprovam que pessoas que meditam todos os dias na Escritura Sagrada têm muito mais facilidade de vencer qualquer tipo de tentação. Sabia disso? Você sabia disso? Eu vou repetir. Estudos apontam que pessoas que meditam nas Escrituras Sagradas todos os dias têm muito mais facilidade de vencer qualquer tipo de tentação. Porque ela vai lendo a palavra vai entrando,
vai moldando a sua mente. Daqui a pouco ela deixa de ter a mente do mundo, ela tem a mente de Cristo. Digam graças a Deus. Onde ela consegue vencer o mundo, a carne e o diabo. E eu quero fazer uma oração por você que está aqui, diz: bispo, eu gostaria de ser amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Agora eu vou falar uma coisa aqui. Procure estar na casa de Deus, pessoal, porque isso vai ajudar você. Eu vou colocar aqui rapidinho, só para você entender, já coloquei uma outra vez, para você entender quanto tempo você fica aqui dentro na igreja. Preste atenção. Um dia tem quantas horas? Vamos lá, comigo. Um dia igual a 24 horas. Uma semana, 168 horas. Um mês, 720 horas. Então, um mês tem quantas horas? 720 horas. Se você decidir, vamos colocar num mês que tenha 4 domingos. Se você decidir vir os 4 domingos só na igreja, normalmente você fica aqui 1h40, 2 horas na igreja. Então você, num mês, ficou quantas horas? 8 horas na casa de Deus. 8 horas. De quantas horas no mês? De 720, você ficou na casa de Deus 8 horas. E tem gente que acha demais. Vou na igreja todo domingo. Se a pessoa vier domingo e quarta, os domingos e quartas do mês, que a gente sempre fala, porque se você se considera membro do corpo de Cristo, se você realmente ama Deus, quer ter vida com Deus, quer se fortalecer em Deus, a gente fala quarto domingo, procure estar na igreja. Muitos não podem quarta-feira por causa de trabalho, faculdade e tal, mas muitos poderiam estar. Então se vier domingo e quarta, 16 horas. No mês, que tem quantas horas? 720. É muito vir na igreja quarta e domingo? Hein, igreja? Se a pessoa decidir vir quarta, domingo, quarta e sexta, só 3 dias da semana. A semana tem quantos dias? 7. Mas ela decide vir domingo, quarta e sexta, 24 horas. Então, de 720 horas, quanto tempo eu fiquei na casa de Deus? Se eu vim na igreja domingo, quarta e sexta, 24 só. Só para você refletir. Eu gostaria que ficassem de pé aquelas pessoas que dizem: bispo, eu quero ser amigo de Deus. Eu quero participar da verdadeira religião. Que é o quê? Amar ao próximo e ter vida com quem? Com Deus. Não se contaminar com o mundo. Amém? Não se contaminar com o mundo.